Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Áries. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto para vocês na playlist chamada Marte ou Áries, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Áries, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue, não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver e é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Áries. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. E aí, sagitarianos e sagitarianas, centauros do zodíaco, bora lá ver o que tem guardado para nós para março de 2021. Já vou agradecendo o like de vocês, compartilhem, ativem o sininho. Vamos ver o que o Golden Box of Grace Oracle tem para dizer para os sagitarianos em março de 2021. Como é que foi o fevereiraço aí? Tiraram férias? Não? O mar não tá para peixe, literalmente, né, gurizada? Mas vamos ter fé que o homem velho lá de cima vai providenciar momentos melhores para nós, né? Usando o tarô mitológico, então, para clarificar. Sagitário, março de 2021. E agora o tarô prateado. Sagitário, março de 2021. Sagitário, março de 2021. Sagitário, março de 2021. Sagitário, março de 2021 aqui. Bora lá então. A primeira cartinha que saiu para vocês, queridos sagitarianos, é a Perséfone. A Perséfone, ela é filha das Ceres, que é deusa das colheitas. E essa menina aqui, vocês podem ver que um lado da carta tem luz, no outro lado tem sombra. Ela é uma guriazinha que ela foi criada pela mãe dela numa redoma de vidro. Ou seja, a mãe dela não queria que ela conhecesse o lado ruim, as coisas ruins da vida.
a parte, o lado negro da força. A mãe dela era a rainha das colheitas, então a deusa das colheitas, então elas estavam sempre pelos campos, brincando, colhendo flores. E essa menina ela foi raptada pelo tio dela, o Hades, que é o senhor do submundo. Ou seja, ela foi da superfície ao submundo numa fração de segundos. Ela desceu da terra ao inferno muito rapidamente. Isso foi traumático, e o que tem de bom nessa história é que ela não se deixou macular, ou seja, ela continuou, ela permaneceu com a mesma boa vontade, com a mesma simpatia, com a mesma delicadeza que ela tinha na superfície, ela manteve no inferno, no submundo. Essa guriazinha aqui, a gente costuma dizer que ela foi um pouco ingênua, né? Porque ela passou a conhecer uma vida que não era a dela. Mas o que ela tinha a favor dela? Ela tinha a favor dela a intuição. A Perséfone, ela é a representação do tarô mitológico da sacerdotisa, que fala exatamente disso, da intuição, da percepção aguçada, da sensibilidade. Então, sagitarianos, a palavrinha da Perséfone é versatilidade. Por que versatilidade? Porque ela vivia tão bem na superfície quanto nas profundezas com o marido, né? Então, assim, a gente está falando do quê? A gente sabe que sagitarianos são super, mega, power, bem relacionados. Eu sempre digo, Sagitário é o amigão da galera. Aonde vocês estão, a casa tá cheia. São bem-humorados, são divertidos, são engraçados. Claro, tem o lado sombra, né? Que é bem trash. Mas é um povo que transita tranquilamente entre a superfície e o submundo. Então, quando eu falo nesse trânsito, essa carta nos mostra aqui que pode estar te sendo oferecida, pode estar te sendo imposta uma situação de lidar com pessoas acessíveis e pessoas nem tanto. Lidar com situações de clareza e lidar com situações de escuridão. Polos opostos estão sendo oferecidos a ti, Sagitariano, tá? Mas a parte boa da história é que tu consegue fazer esse trânsito com naturalidade. E isso é muito bom. Essa carta da Perséfone, ela vem clarificada pelo 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta da totalidade material. Então é quando a gente aparece aqui uma família feliz, uma família próspera, colhendo os frutos, né, do trabalho, uma família em júbilo. Então assim, esse trânsito para lá e para cá que tu está se fazendo, ou que tu vais fazer, possivelmente vai ter um resultado muito bom materialmente falando. Pode ser trabalhoso? Pode. Pode não ser tão simples? Pode, mas o resultado vai ser bom, tá bom? Do lado da Perséfone, que tem o nome da carta versatilidade, mas eu falei para vocês que ela era ingênua, a gente tem o Ciclope. Quem é o Ciclope? A palavrinha dele é inocência. O Ciclope é um ser que, apesar da forma física assustadora, porque ele é um gigante e tem só um olho no meio da testa, ele é uma criatura pura. Eles normalmente são filhos de Poseidon, Ciclopes são filhos de Poseidon, e eles fabricam armas. Eles são pastores de ovelhas e comem carne humana, são antropófagos. O maior perigo para o homem é que eles se tornar alimento de um ciclope, mas eles são umas criaturas assim ingênuas. Tanto que o Odisseu, que é um personagem famoso da mitologia, que é o grande herói da Guerra de Troia, é o carinha que projetou o cavalo de madeira, ele, na travessia que ele teve que fazer, ele acabou tendo que parar numa ilha. E aí essa ilha chamava-se a Ilha dos Ciclopes. E ele parou dentro de uma caverna, que era do Ciclope Polifemo, que por sua vez era filho de Poseidon, deus dos mares. E aí o Odisseu, ou Ulisses, também conhecido como Ulisses, ficou dentro dessa caverna, e aí lá tinha ovelhas, tinha o leite, tinha queijo, e ele e a tripulação se serviram das coisas da caverna. E daqui a pouco chegou o Polifemo, que é o gigante, e aí tranca a pedra na entrada da caverna e eles ficam todos presos. E aí o Polifemo foi enganado pelo Odisseu e os seus comparsas. O Odisseu deu vinho para o Polifemo desmaiou, né, bêbado, e aí o Odisseu, para poder se libertar da caverna, ele furou o único olho do Polifemo com uma lança.
Então, assim, o Ciclope, ele era grandão, era dono da caverna, mas ele foi ingênuo, ele caiu na lábia de um simples mortal, um homenzinho, literalmente perto dele, um homenzinho, né? Então, assim, essa carta, ela nos pede, assim, para te dar uma olhada com o teu terceiro olho, o chakra da visão, o que tem ao teu redor, o que está te sendo oferecido e que tu pode não estar percebendo que tem uma segunda intenção, tá? Procura não confundir, não se deixar confundir pela tua ingenuidade, pela tua confiança cega nas pessoas. Essa é a palavra, confiança cega nas pessoas, tá? Às vezes a gente acredita em coisas e em pessoas que não. A minha mãe dizia assim: quem do mal não pensa, do mal não cuida. Então, se a gente não pretende o mal, dificilmente a gente acredita no mal, mas a gente precisa acreditar, porque o mal existe e a gente é alvo dele quase que diariamente. Então, essa carta te chama, Sagitário, para tu prestar atenção no que está acontecendo ao derredor, tá bom? Ela vem clarificada pelo 7 de espadas. O 7 de espadas é uma carta que nos fala de fofoca, confusão, intriga, maledicências, tá? As espadas é um naipe mental. Então é uma coisa que pode estar sendo processada dentro da tua cabeça, ok? Ou da pessoa com quem tu te relaciona. Porque tem duas coisas do tarô que a gente nunca pode esquecer, gurizada. Uma é que o tarô ele é fluido, o tempo dele é fluido, ou seja, a gente fala de coisas aqui que a gente já viveu, que a gente está vivendo ou que ainda a gente vai viver, tá? Num período aproximado de 3 meses, né? É o período que a gente faz essa avaliação. Então, as coisas elas podem estar em trânsito ainda. E a outra coisa é que a leitura do tarô ela pode ser espelhada. O que está sendo falado aqui pode ser tanto para ti, sagitariano, quanto para as pessoas que tu convives. Então, faz a interpretação de acordo com a tua vivência, tá? Mas essa é uma carta assim de falcatrua, de gente que faz fofoca. Não é uma carta positiva, tá? E com pessoas inocentes, e lidar com pessoas inocentes, esse tipo de gente aqui, é perigo na certa, né? Então tenta ficar ligado. A carta que vem clarificar todas elas é a carta da morte. Então esse aqui é um arcano maior. O que eu quero dizer com arcano maior? Arcanos maiores são cartas que nos falam de influências externas, ou seja, independem do meu livre-arbítrio. É uma coisa que a espiritualidade está te mostrando que vai fazer parte da tua realidade, tá? Então, a morte, ao contrário do que o nome sugere, ela significa uma transformação, tá? Ou seja, as coisas que estão de uma maneira vão sofrer uma transformação e vão passar a ficar de outra maneira. Talvez por conta desse efeito que essa situação aqui vai exercer sobre a tua vida, tá? A partir da tua inocência, a partir do teu tato com as coisas se movimentarão e se modificarão, tá, Sagitário? Não acho que seja um panorama ruim, mas acho que seja um panorama dolorido. Tu vai fazer uma travessia aqui meio doída, tá? Tu transita tranquilamente entre o submundo e a superfície, tá? E com prosperidade, ou em busca da prosperidade. Só que essa travessia, por conta de tu estares bonzinho, estares ingênuo, tem gente que pode fazer mau uso disso, se valer desse teu estado de tranquilidade e de inocência. E aí isso vai dar uma mexida legal na situação, e aí a carta da morte vem para dizer que as coisas serão transformadas. Então, inevitavelmente, porque quando o arcano é maior é assim, inevitavelmente há uma grande transformação eminente na tua vida, Sagitário, tá bom? Logo, logo aí. Vamos ver.
Depois tu me conta, tá? Já aproveita, dá o teu like lá, curte e coloca nos comentários. Me conta que virada é essa. Eu vou usar o baralho do Osho, tá? Tarô do Osho pra gente ver, que é um pensador hindu que eu gosto muito, indiano que eu gosto muito. E eu quero saber qual é a mensagem que ele traz para os sagitarianos em março de 2021. E a cartinha é momento a momento. Olha só. Sabe aquela expressão assim, um dia de cada vez? Sabe, né? É disso que essa carta tá falando. As coisas, elas vêm para a vida da gente e por muitas das vezes a gente, por conta do querer, do querer demais ou do precisar demais, a gente acaba atropelando essas coisas, né? O que é natural da gente. Só que essa carta pede para que tu vá devagar, passo a passo. Sabe assim, não subir 2 degraus da escada de uma vez só, 1 degrau por vez. Tu vai chegar lá, inevitavelmente tu vai chegar lá, mas é para tu ir 1 degrau por vez. Se tu forçar muito a subida, tu pode torcer o pé, tu pode acabar caindo. Então, momento a momento. As coisas irão acontecer no seu determinado tempo. Tá bom, Sagitário? Eu sei que é difícil, né, a gente esperar quando a gente quer ou precisa de uma coisa, mas fazer o quê? Para ilustrar essa leitura, tu dá uma espiada no Eclesiastes 3 na Bíblia. Há tempo para todas as coisas sobre a face da terra. Agora então vamos dar uma espiadinha na parte amorosa, né? Porque ninguém é de ferro. E aí, sagitarianos, vocês que são grandes, amados e amantes também, né? Pessoas apaixonadas, meio inconstantes. Por conta do bom humor, por conta do espírito festeiro, mas são apaixonados. E são bem verdadeiros, né? Costumam ser verdadeiros, fiéis. Vamos ver então o que os anjos do romance têm para o Sagitário em março de 2021. Attraction. Atração. Olha que essa cartinha diz, vocês estão com alguma coisa em vista aí, Você atrai um amor romântico, você está atraindo um amor romântico nesse momento. Ai, 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 ai. Que poder, hein, Sagitário? Que maravilha. Isso aí, então. Atraia, mas saiba recebê-lo, porque não adianta tu atrair um amor e na hora que ele chega tu não sabe o que faz. Então, se tu não tá preparado, primeiro te prepara e aí depois tu dá a linha no anzol pro peixe fisgar, para fisgar o peixe. Quando ele fisgar, aí tu puxa, né? Primeiro deixa o peixe correr. Aí quando fisgão, a boca aí tu puxa. É assim que se faz uma boa pescaria. Vamos lá então, agora que tem os Conselho do Néctar dos Deuses. Néctar dos Deuses são conselhos que o Olimpo nos manda através do olhar de Zeus, que vai servir para nos nortear no mês de março de 2021. Então, Sagitário, Olimpo, qual é o conselho para Sagitário em março de 2021? O que tu nos diz? O que tu nos aconselha? Édipo, a cartinha que saiu para ti. Quem é o Édipo? Para começar, que se vocês quiserem saber a história completa, tá aqui embaixo numa playlist do meu canal que chama Mitologia Grega. Tem várias histórias e a do Édipo já tá lá casualmente, com toda a riqueza de detalhes. Mas quem é o Édipo? O Édipo é um carinha que ele foi vítima de uma profecia que dizia que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E assim foi feito. Ele era um cara justo, um cara bom e acabou assim sendo massacrado pelo destino. Tá? Então vamos ver, Sagitário, o que o Édipo te aconselha no mês de março de 2021. Sentindo-se culpado? Não o fiques. Na grande maioria das vezes, somos levados a agir de maneira errônea por imposição ou condução indevida de outras pessoas. Somos seres humanos, não? Então, erga a sua cabeça
peça desculpas se necessário e vá em frente. O mundo precisa de você. Permita-se. O que o Édipo está dizendo aqui para nós, Sagitário? O Édipo está dizendo assim, ó. Tu está te sentindo culpado? Tô. Tu errou? Errei. Tá, mas e daí? Quem é que não erra? O Édipo está dizendo que tu tem a oportunidade de pedir desculpa se tu errou e retomar essa situação, porque o mundo precisa de ti, tu é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus, né? É que às vezes na caminhada a gente acaba dando uma torcida no pé e aí o passo fica mais lento. Mas a gente não pode se deixar desesperar por um comportamento indevido da gente. Às vezes eu sei que quando a gente erra, a gente pensa, meu Deus, que caca que eu fiz, né? Mas o Édipo vem te dizer exatamente isso. Tá te sentindo culpado? Tá. Tem culpa? Tenho. Mas baixa a cabeça, pede desculpa e recomeça tudo de novo. Tu é importante para Deus. Tá bom, meus amores? Meus queridos centauros do Zodíaco. A tia vai se despedir de vocês da maneira que a gente deve fazer todo dia à noite ou pela manhã, que é agradecendo ao Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos vivos, né? Estarmos com saúde, nós e a nossa família. E pedindo ao Cristo que nos dê um mês de março feliz, um mês de março cheio de notícias boas, que de ruins a gente tá tão cheio já, né? E que Deus nos dê muita sabedoria para discernir o que é certo do que é errado, o que devemos do que não devemos fazer. Tá bom, gurizada? Um beijaço da Grace Luz e a gente se fala em abril, se Deus Nosso Senhor quiser. Valeu pela companhia.